Então, vamos começar aí pegando um vidro, né? Esse vidro meu aqui é reciclável. Ele tem 10 centímetros de altura. E aqui, ó, ele tem mais ou menos, ó, uns 65 centímetros de diâmetro. Então, eu já peguei essa tampinha, eu vou utilizar a tampinha do pote mesmo. Ela é de ferro. Eu peguei e cobri toda ela com fita crepe. Se você não tiver a fita crepe, você pode estar passando verniz, você pode estar passando algum produto para impermeabilizar, para que na hora que o biscuit, ele não pode entrar em contato com essa parte aqui de baixo, porque senão ele enferruja e estraga todo o seu trabalho, tá bom? Então agora nós vamos começar cobrindo a tampinha. Para a tampinha aqui, eu estou utilizando 35 gramas de massa convencional, tá? Da Policol, eu tingi com o pó corante tangerina, tá? Então, eu sovei a minha massa aqui. Vou usar um rolo para poder estar abrindo essa minha massa, ó. Eu vou girando ela porque eu quero que ela fique redondinha. Eu não quero que ela fique em formato de quadradinho, não, tá? Então, vou girando a massa e vou abrindo, ó. Vou ver aqui se já deu, ó. Aqui já dá. Olha a espessura dessa minha massa. Ela não tá muito fina, tá vendo? Eu quero essa espessura. Então, eu venho aqui, ó, e vou acomodando massa nessa minha tampa, ó. Acomodo massa aqui. Ó. E venho puxando essa massa pra dentro, ó. Ah, pessoal, eu esqueci de falar com vocês. Eu passei cola em cima dessa minha fita crepe, tá? Então, eu tiro o excesso aqui, mas não o excesso total, tá? Eu tiro só um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque a massa hoje é o artigo, uma das matérias-primas mais caras que tem, né? Então, vamos aprender aí a estar usando com responsabilidade, sem deixar a massa secar aí na mesa de vocês, tá? Então, ó, dei mais uma puxadinha, vou vir aqui e vou dar uma amassadinha. Ó, faço assim. E depois só que eu vou cortar esse excesso. Então, eu não preciso alisar muito aqui não, tá? Porque agora eu vou vir fazendo umas marcações, ó. Com a esteca gravata, eu vou marcar, ó. Então, eu vou marcar em volta aqui, ó, tá? Marquei e vou reservar. Agora, pessoal, nós vamos começar a utilizar o molde, tá? O molde aqui, ele se chama Festa na Floresta. É uma modelagem minha, mas a confecção e a comercialização é pelo Koala Biscuit, tá? Vocês encontram Koala Biscuit moldes de silicone lá no Instagram. Vocês encontram o site do Koala Biscuit e tem também Koala Biscuit, uma loja na Shopee, tá bom? Então, esse é o meu molde Festa na Floresta. Então, eu vou estar utilizando para estar fazendo esse coelhinho. E já vou começar aqui, ó, utilizando 20 gramas de massa marrom para fazer o ovinho de Páscoa, aonde que o meu coelhinho vai estar deitado, ó. Então, eu vou utilizar essa cavidade aqui, que seria o corpo, né? Então, eu vou vir aqui com 20 gramas de massa. Vou encaixar aqui bem aqui dentro, ó. Vou pegar aqui um boleador. E vou fazer uma marcação aqui dentro, ó. Antes de tirar essa massa de dentro do meu molde. Ó. Então, eu venho fazendo uma cavidade. Agora sim, eu vou tirar ela do meu molde. Ó, como é que ela ficou. E vou vir alisando, ó. Aliso ela bem aqui. Pra ela ficar com esse côncavo, ó. Esse buraquinho aqui, que vai ser aonde que o meu coelhinho vai estar deitado. Eu posso vir aqui, ó, e alisar com o cabo do meu pincel, ó. Pra tirar todas as marcações possíveis aqui. Mas não ficou parecido, pessoal, com a metade de um ovo de Páscoa? Que é essa a minha intenção aqui. Então, ó, eu vou vir aqui, vou abrir aqui um pouquinho, ó, mas não deixando perder o formato, tá, ó. Ó. Vem alisando. A nossa melhor ferramenta que a gente tem é as nossas mãos. Então, ó, ficou como se fosse a metade de um ovo de Páscoa, tá? Então, ó, ficou perfeito aqui pro que eu quero. Do tamanho exato que eu queria, tá bom? Pro corpo do nosso coelhinho aqui, ó, a gente tem que aprender a utilizar o molde também, galera, olhando de outras formas, né? Então, aqui o corpinho eu tirei a casquinha, né, o pedacinho do ovo de Páscoa, que ela vai estar deitada. E aqui, ó, eu tô utilizando só 10 gramas, porque eu quero um coelhinho menor. Eu não quero um coelhinho grande, então eu quero um coelhinho menor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando só 10 gramas, né?
Venho, sovo ela, faço uma bolinha, uma coxinha, ó. Essa coxinha eu vou colocar bem ali, ó. Na pontinha da onde que eu colocaria ali o meu, a parte que seria o corpinho, ó. E venho agilizando aqui, alisando, ó. Dando um formatinho aqui, ó. Então, esse corpo, eu fiz ele menor do que o convencional. Então, eu tirei, ficou aqui o meu corpinho. Eu vou vir aqui, tirando as marcações, né, ó. O cabo do pincel, nessa hora, é a melhor ferramenta que a gente tem, viu? Ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer as marcações aqui em volta do corpinho, pra ficar bem bonitinho, né? Que esse detalhe aqui, na hora que a gente vai sombrear, faz toda a diferença, tá, ó? Então, vai caber aqui bonitinho. Agora, pra gente fazer a cabeça, eu vou estar utilizando aqui, ó, 13 gramas de massa. E eu vou colocar aqui nessa cavidade minha aqui da cabecinha, ó. Faço uma bolinha, venho aqui e encaixo essa quantidade de 13 gramas aqui. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar o molde pra lá. E agora nós vamos modelar a cabecinha dela aqui. Gente, o molde não serve só pra gente modelar, não, sabe? Não, serve também para que você tenha uma referência de quantidade. Para você que tem o molde, você não vai ficar precisando ficar pesando. Se você vai usar a quantidade exata que o molde te oferece, você não precisa ficar pesando, né? É só você encher a cavidade que você tem ali o tamanho, né? Então, você padroniza aí a sua confecção aí, a sua sequência aí, tá? Então, eu fiz a marcação aqui só para separar aqui a área dos olhos da área da bochecha. Vou vir aqui, ó, vou marcar também com o pincel e vou fazer uma bochechinha aqui, que eu quero ele bem bochechudinho, bem bonitinho, tá? Então, você vem, faz essa marcação e toda marcação que a gente faz, a gente alisa pra não ficar grosseira essa marcação, tá bom? Vim aqui, aliso, bem alisadinho. E agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos colocar os olhinhos, tá? Vou dar outra dica pra vocês aqui agora, na hora dos olhinhos, tá? Às vezes, você usou uma massa preta e guardou. E aí, tempos depois, você foi ver como é que essa massa preta tá e ela tá, né, a ponto de perder e você não tem uma peça que você vai usar o preto. Então, faça bolinhas, ó. Olha, eu fiz de vários tamanhos as bolinhas, ó. Só, né, girar entre os dedos que vai ficar essas bolinhas. E você guarda para você utilizar no lugar da miçanga, tá? Vocês façam aí bolinhas de todos os tamanhos. Aí agora, nesse caso, eu vou pegar as duas bolinhas que tiver o tamanho mais parecido, tá? Elas já estão sequinhas, porque eu fiz, né, esperei secar e guardei. Aqui eu tô só fazendo uma marcação prévia para eu colocar esses olhinhos no lugar, tá? Venho aqui, faço uma pressão, venho, faço uma pressãozinha, ó. Aí agora, eu vou afundar esse meu olhinho, ó. Afundei esse meu olhinho ali. E como é massa com massa, ele vai acabar aderindo, tá bom? Agora, aqui pro focinho dele, eu vou pegar só um pouquinho de massa, tá, gente? Não precisa de uma quantidade muito grande, não. 0,5, 0,6, vai depender aí se vocês querem que ele fique com um focinho grandinho ou menorzinho, tá? Bolinha, rolinho. Vou vir aqui no meio desse meu rolinho e vou fazer uma marcação, ó, com a esteca gravata. Vai ficar assim. Vocês podem estar utilizando cola, água, que vocês acharem melhor aí, tá? Eu vou estar utilizando cola aqui nesse momento. Vou colocar aqui o focinho dele, ó. Se vocês quiserem fazer um focinho maior, fiquem à vontade, tá? E agora que eu coloquei esse meu focinho, eu vou fazer uma boquinha, ó. Eu enfio a minha esteca e puxo um pouquinho pra fazer essa boquinha, tá bom? Aí, agora nós vamos dar continuidade fazendo orelhinha e narizinho. Pra fazer o narizinho aqui, ó, eu vou pegar só um pedacinho de massa, tá? É bem pequenininho, não dá nem pra pesar, ó. Bem pequenininho mesmo, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha. Essa coxinha, eu vou achatar ela. Aí, eu coloco o meu dedo indicador aqui, o meu dedão, e venho aqui e pressiono pra ficar esse triângulozinho, tá? Desse triângulo, eu vou vir aqui
e vou colar no focinho aqui do meu coelhinho, ó. Já vi que ficou legal, ó. Eu venho e colo esse meu narizinho aqui, ó. Olha que bonitinho, pessoal. Agora, nós vamos para as orelhinhas, ó. A orelhinha eu vou tirar aqui, nessa cavidade do molde, tá? Vou mostrar para vocês aqui quanto que eu vou utilizar para poder estar tirando cada orelhinha. Vamos ver se 2,5 gramas vai dar certo. Eu faço uma bolinha, uma coxinha, viro e afino a outra ponta também para formar esse quibezinho. Venho aqui, ó, e coloco dentro do meu molde. Faço a pressão, né, que tem que ser feita aqui, para que essa massa tome o formato da cavidade que eu tô usando, ó. Fiz 2,5 gramas. Olha que bonitinho que sai. Então, aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem fazer marcação também, ó, para depois a gente vir sombreando. Eu vou fazer aqui, ó, uma pressão com meu pincel, ó. Eu faço de um lado e faço do outro. E aí, eu formo essa cavidade, tá? Pra eu colocar o detalhezinho. Ou eu posso colocar massa colorida aqui dentro, ou eu posso simplesmente depois vir e sombrear aqui dentro de uma outra cor que vai ficar bonitinho também. Dessa forma, eu vou fazer 2 vezes, tá? São 2 orelhinhas, eu faço 2 vezes. Agora, com as minhas 2 orelhinhas já prontas, ó, eu vou vir aqui e vou pegar... você pode usar qualquer ferramenta aí que vai fazer um buraquinho, tá? Eu vou fazer com esse, ó. Por quê? Porque eu quero encaixar essa minha orelhinha aqui dentro. Então, pra mim não precisar fazer pressão com a orelhinha aqui, eu faço a marcação prévia, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar um pouquinho de cola nessa minha cavidade, ó, que eu fiz. E vou encaixar essa minha orelhinha, ó. Vocês podem brincar agora aqui nesse momento, fazer uma orelhinha dobradinha, né? Uma orelhinha do jeito que vocês acharem que vai ficar mais bonitinho aí, ó. Eu vou colocar as 2 orelhinhas dele aqui dobrada, ó. Pra ficar mais bonitinho, tá? E vou reservar e deixar secar. Pessoal, aqui, ó, eu vou colocar o corpinho, né? Então, eu venho aqui, tem uma marcação aqui onde que eu vou colocar. Eu vou fazer uma marcação prévia aqui também, ó. Pra poder, depois, eu não vir a deformar na hora que eu for colocar o corpinho, tá? Então, bora agora fazer os bracinhos e as perninhas. Pra fazer aqui os bracinhos e as perninhas, eu vou estar utilizando 2 gramas de massa, tá? Então, eu pesei 4 pedacinhos, 4 quantidades de 2 gramas cada um. Venho, né, e vou colocar aqui, ó, nessa cavidade aqui do meu molde. Preencho toda a cavidade, aliso, ó. Vou vir e vou tirar. Tirei. Vou alisar aqui em volta, ó, pra ficar mais bonitinho, né? E vou fazer aqui a marcação dos dedinhos desse meu coelhinho, ó. Assim. E aí, eu vou vir aqui e vou, ó, colocar ele aqui, ó, bem bonitinho. Assim. Então, eu vou fazer o outro bracinho e vou mostrar pra vocês aqui, com a mesma cavidade, eu vou fazer a perninha. 2 gramas de massa também. É nessa hora que eu tô falando, gente, que não precisa ficar pesando, né? Se você vai utilizar a cavidade do molde inteira, não tem necessidade de pesar, tá? É só você preencher a cavidade e pronto. Você pula a etapa de ficar pesando. Vou vir aqui, vou alisar, ó. Venho e vou, ó. Presta atenção, eu puxo esse pezinho pra frente. E venho aqui, ó, e giro entre os meus dedos. E encaixo ele bem bonitinho aqui, ó, formando o pezinho e a coxinha. Vou fazer a marcação também. Vou vir aqui e vou colocar aqui do lado. Então, como eu quero do lado, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, prévia, pra encaixar direitinho aqui essa minha perninha, tá bom? Assim. Agora eu vou colar e vou fazer a outra mãozinha, a outra perninha. Ficou assim, pessoal, ó, depois que eu colei aqui o outro bracinho e a outra perninha. Eu vou fazer aqui pra vocês, ó, vou usar um marcador de bolinha aqui, ó, só pra fazer um levezinho umbiguinho nele. Mas isso é detalhe, viu? Não querendo fazer, não tem necessidade. Agora, pessoal, eu vou vir aqui e vamos, ó,
Essa aqui é a nossa casquinha do ovo de Páscoa, né? Aqui eu vou colocar o corpinho e aqui a cabecinha, ó. Olha que gracinha que vai ficar. Só que agora nós temos que montar ele, né? Pra gente montar, ainda falta os confetes e falta alguns detalhes. Enquanto isso, pessoal, vai deixando ele reservadinho aí no cantinho, pra ele ir dando uma ressecadinha, tá? Para as partes irem dando uma ressecada. Eu vou fazer confete, e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou utilizar confete. E são esses confetes aqui, ó, que é o granulado. Esse granulado também, pessoal, também é restinho de massa, tá? O que que acontece? Eu tinha massas, né, sobrando. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei na extrusora e tirei, deixei secar um pouco, né? Eu não deixo ressecar muito, não. E depois venho cortando com a tesoura, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a montagem aqui pra você do coelhinho na casquinha do ovo. Eu vou começar por colar aqui, vocês deixem secar mais aí, tá? Na casa de vocês. Ó, eu particularmente faria as partes, né? A casquinha do ovo de Páscoa, o corpinho, a cabecinha. Deixaria colar de um dia, secar, de um dia pro outro para depois fazer a montagem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, passei cola e vou acomodar essa minha casquinha do ovo de Páscoa aqui, ó, tá? Vou vir aqui e vou acomodar esse meu corpinho, ó. Do jeitinho que eu achar que fica mais bonitinho. Eu vou querer ele assim, então vou passar cola. Primeiro, ó, vamos fazer uma caminha aqui de confeito, de granulado, ó. Tem gente que fala granulado, tem gente que fala confeito, então fica aí, façam aí e chamem do jeito que vocês quiserem, né? Não vou colocar o marronzinho, apesar de que o marronzinho é de uma cor diferente do marrom do ovo, mas eu não vou colocar, tá? Ó, passei cola e fiz aqui uma caminha pra mim acomodar o meu coelhinho. Pra não ficar tipo assim, da onde saiu esse confeito, né? Vamos dar uma continuidade na nossa peça. Então, vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui do lado das duas perninhas e aqui nas costinhas, ó. E vou acomodar o meu coelhinho. Acomodo ele. Aqui, pessoal, ó, eu posso colocar mais confeito, mais granulado, para que, posso até colocar um marronzinho mesmo, ó. Para que ele sustente a cabecinha, ó. Coloquei aqui. Vou vir aqui, ó, com um palito ou com um arame, tá? Fica a critério de vocês, com o que vocês gostam de trabalhar. Eu, particularmente, aqui, gosto de estar usando o palito, tá? Mas vocês ficam aí à vontade. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma perfuração aqui, ó. E vou tirar esse meu palito, ó. Quebro aqui. Vou vir, vou passar cola, ó. E vou colocar. Esse palito aqui vai dar sustentação pra minha cabeça também, tá? E agora eu vou vir e vou colocar assim esse meu palito, ó. Assim. Pra que a cabeça venha e encaixe aqui. Só que esse palito tem que ficar em cima do outro, tá bom? Depois nós vamos disfarçar isso com confeitos, tá? Vou vir, vou passar cola aqui na cavidade da cabecinha, que eu já tinha feito. Vou vir aqui e vou encaixar essa minha cabecinha, ó. Se por um acaso, igual aconteceu aqui, ó, estragar um pouquinho a boquinha, a gente vem e refaz, tá? Ó, bem assim. E aqui eu vou colocar confeito também, tá? É até bom que vai disfarçar aqui o meu palito. É só colocar, pessoal, ó, colocar, que ele mesmo vai se encaixar, ó. Deixa eu tirar aqui do lado. Que ele próprio vai se encaixando ali. Tá dando pra ver, ó? E aí ele vai ficar com essa cabecinha meio parecendo que ele tá numa banheirinha, mas não é uma banheira, né? A casquinha do ovo de Páscoa é a metade do ovo de Páscoa que a gente fez aqui. Se quiserem colocar mais, podem colocar, tá? As cores aí também, pessoal, fica a critério de vocês, tá? Ah, Silmar, eu não gostei das cores. Ok, usa as cores que vocês gostarem aí, tá bom? Ficou assim. E agora, nós vamos acabar de enfeitar aqui a nossa tampinha. Então, pra tampinha aqui,
Eu vou colocar mais confeito, ó. Eu posso colocar uns confeitos aqui em cima da mãozinha dele também, ó. Que vocês podem fazer manual, ou pode vir, pode colocar, ou pode só colocar a cola e jogar por cima, tá? Ó. Aqui em cima dele, eu posso colocar um marronzinho também, né? Porque não vai estar na casquinha. Então, eu posso colocar um marronzinho. Caprichem aí na decoração pra ficar bem bonitinho, tá? Olha, caprichei bastante, né? Coloquei confeitos caídos aqui, ó, granulados caídos aqui, bem em volta dele, como se ele estivesse nadando, né? Como se ele estivesse tomando um banho aí no ovinho de Páscoa, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer um detalhe, que se essa tampinha é laranjada, ela simula uma cenoura. Então, eu vou fazer umas folhinhas aqui, tá? E como que a gente vai fazer essas folhinhas? Eu vou utilizar o molde aqui, ó, na cavidade da orelhinha, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Peguei a massa verde aqui, tá? Vou pegar a mesma quantidade que eu fiz a orelha, que foi 2 gramas. Foi 2,5 gramas, né? Então, vou pegar aqui. Acho que 2,5 gramas que foi mesmo. Aqui tem 2 gramas. Vou pegar só 2 gramas aqui e vou mostrar pra vocês que o molde, ele é versátil, né? Com a orelhinha, eu posso fazer essa folhinha também dessa minha cenourinha. Já que a tampinha simula laranjado com essas marcações, simula uma cenourinha, eu vou fazer as folhinhas. Então, eu preenchi aqui com 2 gramas, tirei e vou vir aqui, ó, e vou fazer marcações com a esteca gravata pra baixo, ó, pressionando pra baixo pra formar essa minha folhinha. Com a esteca gravata mesmo, ó, eu venho e faço uma marcação central. Então, com a orelhinha, a gente não faz só a orelhinha, né? A gente faz a folhinha também. Vou fazer mais folhinhas e já volto para mostrar para vocês como nós vamos enfeitar. Depois, então, das minhas orelhinhas... as minhas orelhas não, as minhas folhas feitas na cavidade de orelhinha, ó. Eu fiz 3 aqui. Eu juntei as 3, ó. Fiz uma pressão. E vou colocar aqui debaixo, ó. Bem aqui. Que eu quero que essas folhinhas fiquem aqui. Fiz uma pressão ali, ó, pra formar uma cavidade. Vou passar cola. E vou, ó, encaixar aqui essa minhas folhinhas, ó. Então, ficou como se esse coelhinho tivesse deitado em cima de uma cenoura, dentro de uma casquinha de ovos, que seria a banheirinha, e ele tá tomando banho de confeito, tá? Aqui, pessoal, ó, vocês podem passar cola aqui, ó, e encostar essa folhinha, né? Pra que ela fique mais em pezinha, passo cola, vou vir, ó, e pressiono ali também, pra essa folhinha não ficar tombadinha, tá bom? E ficou assim. Olha que fofurice, gente. Agora são o acabamento, tá? O que seria nosso acabamento aqui, então, né? Eu tô utilizando aqui o giz pastel, tá? E nós vamos fazer o sombreamento dessa peça. Outro detalhe também, que eu esperaria a minha peça tá mais seca, tá? Pra mim tá sombreando. Mas aí eu quero, né, ensinar pra vocês aqui, eu não vou esperar. Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui, vocês vão pegar a cor de sua preferência, tá? A cor que vocês quiserem. Eu quero usar o amarelinho. Deixa eu pegar um outro pincel, que esse pincel tá muito molinho. E o pincel muito molinho, ele, por a peça tá molhadinha ainda, não tá seca, ele não vai me ajudar. Então, eu prefiro um mais firmezinho, ó. Vou passar aqui, ó, aonde tem os dedinhos do meu coelhinho, ó. Aonde que eu fiz marcação com a esteca gravata, eu venho depositando o pozinho, ó. Aqui também, ó. Vai soprando, se tiver excesso, sopra, ó. Então, aqui nas mãozinhas também. Pra ficar bem delicadinho, pra ficar bem bonitinho, tá? Ó. Vai dando outra corzinha pro nosso coelhinho. Venho aqui, coloca onde que eu fiz a marcação nos bracinhos. Ó, fiz de um lado e fiz do outro. Do lado aqui na cinturinha dele também, você lembra que nós fizemos uma marcação? Ó?
coloca pó lá também. Vai ficar bem bonitinho, olha como é que vai ficando tão bonitinho. Aqui, no meio do narizinho dele também, eu vou colocar meio do focinho, né? Ó. E agora nas orelhas. Nas orelhas, eu vou vir naquela marcação que nós fizemos com a esteca gravata. Ó. De um lado, do outro. E vou vir aqui, ó, sabe aquela cavidade que eu fiz? Vou colocar lá também, ó. Tá dando pra vocês verem, ó? Eu deposito bem aqui e esfrego. Vamos fazer na outra. Pessoal, pra vocês que já sabem esse detalhe, só ir pulando, passando o vídeo mais rápido, tá? É porque aqui eu sei também que tem bastante iniciante. Então, esse passo a passo aqui é interessante para os iniciantes que estão aí, né, começando na arte do biscuit, para tá pegando todas as informações, tá? Por isso que eu não vou cortar o vídeo. Ó, assim. Agora, aqui na cenoura, eu vou pegar esse laranjado aqui, um laranjado mais forte. Vou colocar aqui, ó, onde eu fiz aquelas marcações também, ó, com a esteca gravata. Então, pessoal, o sombreamento é sempre, se for da mesma cor, igual o laranja em cima do laranja, você vai fazer um sombreamento de um tom mais escuro que o laranja que você colocou, tá? Pra ele destacar. Tem uma marcação aqui também, ó. Sempre soprando pra tirar o excesso, assim. E se você quiser também fazer umas marcações aqui na folhinha, você vai achar aí um verde que seja mais escuro que a folha e vai depositar, ó. Desculpa, balancei a câmera, perdão. Deixa eu ver se esse aqui chega a ser mais forte. Esse é mais forte. Então, eu venho e deposito onde eu fiz as minhas marcações. Pessoal, esse detalhe é tudo, tá? Ele vai fazer uma diferença muito grande na sua peça. Então, para vocês aí que tem medo de sombrear, por favor, não tenha medo. Olha a diferença de uma folhinha sombreada para uma folhinha que não tá sombreada, tá? Sombreando as folhinhas aí, todas. Nós vamos colocar um pouquinho desse giz pastel também na boquinha dele. Só que aí eu vou procurar um tom de vermelho, um tom rosinha, tá? Pra colocar dentro dessa boquinha. E eu vou utilizar também um pincel mais macinho, tá? Pra não danificar a boquinha dele. E vamos fazer os cílios também. Pera aí, deixa eu colocar aqui. E pegar um pincel mais macinho. Ó. Vou colocar esse rosinha aqui, ó, na boquinha dele. Olha. Só pra dar um charminho. Tá bom? Poderia até ser mais clarinho. Olha aí como é que ficou. E agora nós vamos fazer os cílios. Para os cílios eu tô utilizando aqui a tinta preta e um pincel bem fininho, ó. Então, é só vir deslizando, ó, deixando o pincel deslizar aqui para fazer o cílio. Cílio, pessoal, cílio também é outra coisa também que precisa de treino, tá? Cílio não é de um dia para o outro, sobrancelha, tem que ser treino. E se você não sabe fazer, treine bastante que você vai conseguir. O meu aqui não ficou 100% não, tá? Porque eu tô gravando, tô com a câmera, o celular bem na frente, então fica difícil. A tinta também tem que estar bem aguadinha, tá?